A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Queria convidar vocês neste momento para ler comigo Jeremias capítulo 30, versículos 12 e o 13, que diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possas ser curado. Não tens remédios, nem emplastro. Vivemos num momento de crise, num momento de pandemia, onde um vírus consegue causar medo e causar pânico na vida das pessoas. E vivemos sob a esperança de alguém conseguir criar uma cura para essa doença. Quando falamos sobre doença, quando falamos sobre cura, e eu não quero falar aqui sobre o coronavírus, eu quero falar de uma doença que ela é pior do que qualquer uma que você já ouviu falar. A doença chamada pecado. E quero falar de uma cura que tem o poder de libertar a sua vida dessa doença chamada pecado. E essa cura chama-se Jesus Cristo. Quando um remédio ele não funciona, alguma coisa está acontecendo de errado. Primeiramente, antes de ser administrado qualquer remédio em qualquer pessoa, é preciso fazer o seu diagnóstico. É preciso avaliar. E nesse momento eu queria que você parasse e tentasse fazer o diagnóstico da tua vida. Você ainda não entendeu o porquê as coisas não dão certo. Talvez seja porque você ainda não parou para distinguir, para compreender qual é de fato a sua enfermidade. Se é algo físico, se é algo espiritual, se são consequências de atos da sua vida. Então, primeiro faça essa avaliação. Tenha essa avaliação de qual é a enfermidade que você tem vivido. Normalmente, ela é espiritual. E um remédio ele não vai funcionar. Eu elenquei aqui 5, 6 pontos de o que está acontecendo quando um remédio não funciona. O que está acontecendo na sua vida? Primeiro, quando o remédio é o remédio certo, mas para a doença errada. Apresentamos a Cristo como remédio. Porém, muitos querem usar esse Cristo, esse remédio, como um amuleto de sorte, como um amuleto que vai lhe trazer bênçãos materiais, que vai lhe trazer coisas físicas, coisas terrenas. E eu digo a você que a funcionalidade, posso dizer assim, desse remédio chamado Jesus Cristo não é para as coisas terrenas. A própria palavra do Senhor diz que aqueles que buscam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. A funcionalidade dele é tirar da sua vida o pecado. Arrancar de você essa gangrena, essa lepra chamada pecado. E essas outras coisas são efeitos colaterais. Como disse no vídeo passado, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. Essas questões de família, financeira, são efeitos colaterais, mas a principal cura desse remédio é a sua vida espiritual. Então,
Quando um remédio não funciona, o que está acontecendo? Primeiro, o remédio pode ser o certo, mas para a doença errada. Segundo, a dose, ela pode ser insuficiente e aí não conseguir fazer efeito. Talvez você só busque Jesus quando as coisas estão difíceis. Talvez você só recorra a Ele de vez em quando na verdade o que Ele quer da sua vida é intensidade. A palavra do Senhor diz que você deve se entregá-lo de corpo, alma, espírito, com todo o seu ser, na plenitude do teu ser. Talvez a dose de Cristo que você tem tomado diariamente seja pequena. Talvez a quantidade de oração que você tem feito diariamente tenha sido pequena. Talvez a quantidade de leitura bíblica que você tem feito diariamente tenha sido pequena. Então um remédio ele não funciona quando a dose é insuficiente. Uma outra forma que nós identificamos quando um remédio ele não funciona é quando o corpo ele adquire resistência ao remédio. É preciso crer. É preciso ter fé. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ele chega lá em Nazaré. Ele faz alguns milagres, porém ele não pode fazer ou ele não faz muitos outros milagres pela falta de fé, pela incredulidade daqueles que ali habitam. Então algumas vezes nós criamos resistências. Nosso corpo cria resistência, nossa mente cria resistência. Eu digo a você, não limite a atuação desse remédio chamado Jesus. Se você limitar a atuação, ele será pequeno em sua vida, ele fará coisas pequenas. Se você limitá-lo, o seu tamanho de atuação, então não crie barreiras, não crie resistência, creia, tenha fé de que a sua atuação ela vai transformar a tua vida, ela vai tirar de você aquilo que causa várias outras coisas que é o pecado. Uma outra coisa que eu posso dizer que atrapalha o funcionamento de um remédio na vida de alguém é a concorrência com outro medicamento. A química de alguns remédios, elas às vezes anulam um ao outro. Há exemplo de pessoas, por exemplo, que tomam algum medicamento, mas tomam bebida alcoólica em cima, e isso vai fazer com que o efeito do remédio ou seja cortado, ou seja diferente daquilo que é estimado. Concorrência entre medicamentos. Não adianta você recorrer a Cristo, mas recorrer também a outras coisas que não agradam ao Senhor. Não adianta você recorrer a Cristo, mas recorrer a um centro de macumba. Não adianta você recorrer ao Deus único e verdadeiro e buscar em outros deuses aquilo que você está buscando em Jesus. A concorrência entre remédios acabam anulando o seu efeito. Muitas vezes, o remédio não funciona porque ele é um placebo, uma ilusão, uma enganação, e às vezes só funciona na mente da gente. Talvez o Cristo que você acha que está buscando não seja o Cristo verdadeiro. Jesus, certa feita, fez uma pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? É preciso entender, é preciso conhecê-lo. E por último, algumas vezes quando você toma o remédio, a reação é tão lenta que não se consegue perceber tão cedo. O que eu digo para você nesta manhã: tome esse remédio chamado Cristo. Aproveite dele. Receba ele. E tenha calma. Espere. Porque você vai ver a resposta. Você vai ver ele atuando, ele agindo na sua vida. Devagar, aos poucos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando aos poucos, mais e mais, até ser dia perfeito. E o dia perfeito vai chegar na tua vida.
em nome de Jesus.